queria que a pergunta seja breve, precisa. E para quem que é? A doutora Adriana falou isso ontem e tal, e tem tal. O senhor Stanley, o padre Jair, para Ana, para Doris. Uma pergunta breve, por favor, breve e precisa para eles, tá bom? Então, conseguiu o microfone? Conseguiu, com barulho, mas conseguiu. Tá funcionando? Tá? Então, muito bem. Então, fica a partir de agora aberto. Então, quem gostaria pode levantar o braço, ou isso ver. Aqui tem isso. E eu pediria que... Bom, tá bom. Vai ali na ponta. Depois tem a senhora de preto ali. E depois o senhor lá atrás que levantou o braço. Tá? Eu quero agradecer por esse congresso, que está sendo com muita espiritualidade na nossa vida. Eu acho que nós todos que aqui estamos vamos sair nova pessoa. Isso, tá bom. Eu gostaria de saber, Padre Silvio, sobre a capela, porque muitas igrejas já têm. E me tocou muito sobre isso. Alguém já me falou sobre isso. O que o senhor acha sobre isso para a igreja? Ótimo, eu vou estar respondendo, depois de eles responderem as perguntas, eu tenho um tempo para mim, que um dos pontos que eu vou tocar é esse daí. Muito obrigado. Então a senhora de preto aí, Luiz, ó. Isso. E depois a pessoa atrás dela e depois o senhor lá atrás. O meu é para nós. Eu gostaria que ela falasse alguma coisa sobre o método espírita, que eu não entendi ontem. Só pela internet não consegui localizar. Gostaria que você, minha querida irmã, entrasse no site www.defesadavida.com ou www.providafamilia.org.br. Lá você encontrará tudo sobre o método Billings. É um método de observação do nosso corpo baseado no bulbo cervical. Não trata-se de tabelinha, não vamos confundir tabelinha com método Billings. Oi, a minha pergunta é para a doutora Adriana. Só um segundinho, complementando. Em cada diocese, geralmente, tem ensinamento, a diocese se responsabiliza por ensinar o método Billings. Aqui em Curitiba, por exemplo, quem for aqui de Curitiba, tem a pastoral da família, na diocese daqui, tem também a igreja do Bom Jesus, tem uma equipe na igreja do Bom Jesus que fala sobre o método Billings. Quem não é aqui de Curitiba, procure saber na sua diocese sobre a pastoral familiar. Na sua diocese, lá na pastoral familiar, com certeza eles se informam, eles têm equipes que ensinam, podem até na tua paróquia falar sobre o método Billings. Doutora Adriana, por gentileza, você deu a palestra falando do método da linha MDR, que você segue há uns 3 anos e meio, 4, uma linha nova. Dá para explicar o que é? Que desculpa, eu não sei o que é. A linha é EMDR. E é de olhos em inglês. Assim, traduzindo dessensibilização e reprocessamento através de movimentos bilaterais. No início era ocular, depois descobriu que a movimentação bilateral do cérebro é que vai desbloqueando os traumas. Essa linha não é que a linha em si seja cristã, entende? Então tem psicólogos cristãos que adotam essa linha, porém tem psicólogos de todas as abordagens, de todas as religiões que adotam também a linha MDR. Não é que a linha MDR é cristã, ok? E entre no site, para quem quiser saber, tem um resumo no meu site, www.psicologaadriana.com. Não tem BR, psicologaadriana.com. Outra coisa a respeito do método Billings, eu vou citar brevemente o que eu e meu marido, que nós utilizamos de método, é o método Persona, que é um aparelho italiano, que vai através da urina pela manhã dizer, através desse aparelho, se a mulher está ou não fértil. Então, Persona, hoje em dia se pede facilmente pela internet.
e compra os refis mensais ao mesmo preço que se pagaria numa pílula contraceptiva. Então acesse a internet, qualquer coisa entre no meu site, peça, eu dou certinho o site do Persona, ok? Minha pergunta é para a doutora Doris. Qual a sua opinião sobre a aprovação da distribuição de máquinas de camisinhas para os adolescentes nas escolas públicas? A nossa opinião enquanto cristã devemos ser contra. Na verdade, quando o governo federal coloca nas escolas dos nossos filhos camisinhas para serem distribuídas para crianças a partir dos 13 anos de idade, máquinas e camisinhas compradas com o dinheiro dos nossos impostos, creio que esse governo está dizendo que os nossos filhos e filhas são prostitutos e prostitutas e que, portanto, a nossa sociedade é um grande prostíbulo. Devemos dizer que não. Esse é um daqueles pontos que eu ontem na homilia quis dizer que nós podemos fazer. Se a gente sabe que chegou na nossa cidade isso, nós podemos pedir ao pároco que fale sobre isso na sua igreja, na homilia, sobre justamente isso que estão chamando os nossos adolescentes de prostitutos. Nós podemos chegar na nossa diretora, no nosso colégio, se você é pai ou mãe, dizer: eu não concordo com isso. Porque o problema é que chega pessoas na diretora que falam: nós queremos, não é? Eu queria falar sobre isso. Pais e mães podem ir na escola como pai e mãe, falar: eu sou mãe, pai, eu vim dizer que eu sou contra, eu não autorizo que a escola faça isso. Mesmo que vá uma mãe, um pai, e se coloca como mãe e como pai, ela tem esse direito, porque a escola não tem autorização de dar educação sexual para o seu filho. E desorientação, né? E esse pai e essa mãe pode sugerir: você aceita, diretora, que eu venha falar de castidade? Você, mãe, você, pai, devoto de Jesus misericordioso, pode ter essa iniciativa de sugerir a educação para a castidade. Isso. Por favor. Eu ia perguntar para você se Jesus existe alguma coisa que ele todos os dias pede alguma coisa para todos os dias. No. It's just literally man. You always ask me if I can pray for you, for everybody. Não, ele somente me pede se eu posso rezar por todo mundo. Ele nunca exige nada de mim, só pede: por favor, você pode rezar com as pessoas. Ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Luciana. Com relação, ele falou das indulgências, né? Com relação à consagração à Nossa Senhora, tem muitas pessoas que Nossa Senhora, por exemplo, quem morre no sábado, fala, né, que é consagrar a mãe, tem a salvação, a mãe vem, encontro, coisa parecida. Se eu entendi, você está dizendo que pergunta se tendo consagração a Nossa Senhora, como alguns dizem, tem uma salvação? Não, é isso. Que, por exemplo, não sei explicar direito, né? Mas tem aquela consagração a Nossa Senhora, reza os terços e, né, diz que será salvo. Well, to be consecrated with Mama Mary, it can help a lot. But then, salvation is a free gift from God. So meaning, we have to ask for it, and He will grant it. That's why Jesus said, if you trust Him,
You have to trust Him blindly. Bom, a consagração apostólica, é claro, ajuda muito, mas vamos ter que sempre lembrar que a salvação é um dom de Deus, que nós precisamos pedir e rezar e confiar nele, na sua infinita misericórdia. Em outras palavras, é que não é um simples fato de exercitar, né, a pessoa que estou dizendo, exercitar mecanicamente algo, como a gente sabe que muitos usando escapulário, acham que pelo fato de ter o escapulário está garantido. Não é isso, né? Em outras palavras, é dessa forma, é a confiança mesmo, mas é uma confiança que se torna vida no dia a dia, uma fé viva no dia a dia. A minha pergunta é para a Doris. Eu gostaria que ela nos falasse aqui como foi a participação dela lá no Supremo. Obrigada pela pergunta. Eu fiz o pedido em nome da Associação Nacional Mulheres pela Vida para participar da última audiência pública no Supremo Tribunal Federal, onde quem está no banco dos réus é a criança anencefala, vocês todos sabem disso. A minha participação, como a participação de muitos e muitos Provida de outros estados, foi deferida pelo ministro Marco Aurélio. Ainda assim, eu estive no Supremo levando uma mãe de uma criança anencefala e que essa mãe teria um lindo testemunho para passar a todos. Como minha participação havia sido indeferida, eu participei normalmente do plenário. E vocês sabem que no plenário não é possível, não é permitido que haja uma participação de alguém no plenário, somente aquelas pessoas que foram convidadas. Mas num determinado momento, onde um pediatra fazia explanação e dizia com muita segurança de que a criança anencefala era uma criança considerada natimorto cerebral e tantas outras inverdades este Senhor estava a colocar para o mundo inteiro. Nesta hora, no Rio de Janeiro, a minha amiga Ana fez a seguinte oração: Senhor Jesus, dê forças para Doris se levantar na plenária e defender a vida, mesmo que seja gritando. Manifesta, Senhor, teu poder no Supremo para que a vida seja defendida. Ela acabou de fazer a oração, eu levantei da Assembleia, levantei a mão e disse: Senhor ministro Marco Aurélio, em nome da sua bondade e tolerância, peço-me que me permita fazer uma pergunta ao nobre expoente, em nome das mulheres do Rio de Janeiro. O ministro olhou para um lado, pensou, mas por uns instantes ele disse: permissão concedida. E daí toda a imprensa veio em cima, o microfone e as minhas mãos. Olhei para o médico pediatra e perguntei para ele: Senhor, doutor, gostaria de que o senhor explicasse a todos nós se uma criança anencefala, considerada pelo Senhor como uma criança natimorta cerebral, essa criança poderá nascer, chorar, ser alimentada, segurar os dedos dos seus pais ou segurar os meus, conforme esta fotografia que apresento aqui. E nesse momento apresento uma fotografia grande de uma criança com anencefalia. E ele ficou sem saber o que responder, disse que provavelmente não seria uma criança anencefala. Daí eu volto e digo que tem os documentos. Nesse momento, o ministro Marco Aurélio, ele pede um intervalo, porque eu estava me baseando numa premissa. Mas foi válida a participação. Luizinho, tem um senhor aqui na frente para você. Ah, tá. Faz a pergunta, por favor.
Brasília e Distrito Federal, gostaria de saber se o projeto sobre o aborto está em tramitação na Câmara Federal. O que você tem a nos dizer sobre ele? O projeto 1135/91 é o projeto que pretende legalizar o aborto até o momento do nascimento do bebê, até uma hora antes do nascimento. Projeto de autoria do Eduardo Jorge Sandra Starling, cuja relatora a ex-deputada Jandira Fegali. Esse projeto ele foi derrotado na Comissão de Seguridade Social e Família, graças a Deus, 33 votos a 0. Na segunda comissão, Constituição e Cidadania, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, esse projeto pela segunda vez foi derrotado. Deveríamos então ter esse projeto arquivado nesta legislatura. Porém, o deputado José Genuíno abriu um requerimento e teve o apoio de 63 deputados para que este projeto não fosse arquivado e fosse levado ao plenário da Câmara. Então, com este requerimento assinado por 10% dos deputados que compõem a Câmara, este projeto a qualquer momento poderá vir ao plenário da Câmara dos Deputados. E é muito perigoso porque 50% da Câmara mais um pode aprovar este projeto. Esse projeto, quase que todos os deputados que assinaram o requerimento são deputados do PT, e nós bem sabemos que um dos objetivos deste partido é legalizar até o ano 2010 o aborto pleno e amplo no país. Temos que rezar bastante e pedir a Jesus da misericórdia que interceda por nós. Isso, orar. E eu acho uma coisa importante se destacar aqui. O autor do projeto era deputado do PT, Eduardo Jorge. E a Sandra sabe, quem suporta o projeto? José Genuíno, cujo irmão tinha dólar na cueca e que é do PT. Mais pessoas que assinaram a lista, a maioria do PT, PCdoB, como a Jandira Fegali e outros. Eu não estou aqui para falar contra um partido político, eu não tenho nada contra um partido político, mas a verdade é que o PT assinou no ano passado um compromisso que todo deputado, ou melhor, toda pessoa que pertence ao PT deve ser automaticamente a favor do aborto, defender o aborto. Por exemplo, tem um deputado da Bahia, Fábio Passuna, que ele é a favor da vida, mas é do PT e por isso mesmo ele está respondendo a um processo interno do partido para ser expulso do partido. Então eu não quero falar contra o partido, nenhum partido, e tem deputados também do PMDB e de outros, tem. Não estou dizendo só do PT, mas a verdade é que os partidos de esquerda, PT, PCdoB e outros, pela formação comunista que eles trazem, infelizmente eles trazem também isso junto a eles. Aí fica de cada um de nós conhecermos um pouco mais, né, sobre as suas políticas e outras coisas. Por favor. Queria fazer uma pergunta para eles estão, desculpa, só para clarear aqui, importante isso, eles estão a favor do aborto, estão votando em um novo requerimento a favor do aborto. Não só a favor do aborto, a favor do controle de natalidade, esterilização de crianças, né, a partir de 18, 16 anos, e esterilização em massa, homofobia, etc. É tudo de tudo. Queria fazer uma pergunta para a doutora Adriana. Ela falou do método Persona, né, de controle de método natural. Você vai ouvir falar também do aparelho L-Sofia, que é um que, se comparar com a Persona, o L-Sofia é melhor? Eu já ouvi falar e não sei, eu só quero que meu marido levante, por favor, e diga, porque ele está pesquisando isso, se o Sofia, não é o Eva, né? Não é o Sofia, é o Eva que é melhor que a Persona? Sim ou não, Nathalie?
Bom dia a todos. A Sofia é desconhecida do mercado internacional, é fabricada nos Estados Unidos, hoje não é mais fabricada nos Estados Unidos. Enfim, a pesquisa que eu fiz não existe mais a Sofia. O que existe é um produto alemão, um produto caríssimo, uma coisa assim de 5 mil reais, um produto russo, que é uma base de 600 reais, e o Persona que hoje está chegando ao Brasil por 400 reais. Mas nenhum dos produtos existe no Brasil, tudo de fora do Brasil, e o governo brasileiro não está ajudando nem um pouco para chegar esse produto aqui. E diga-se de passagem, o governo atual é do PT. Não é interesse do governo brasileiro e o governo brasileiro entrar, porque se ganha muito dinheiro com os métodos anticonceptivos, as pílulas. Não é interesse. Um detalhe que é importante colocar. Nós falamos da camisinha. A gente tem uma pesquisa do órgão FDA dos Estados Unidos. A igreja não é burra quando se põe contra uma situação, contra a camisinha. Existe uma pesquisa do órgão FDA que foi feita com 102 mil preservativos. 38% deles estrangeiros, matematicamente outro número não lembro, o resto americanas. Fizeram um controle de qualidade, 62% então americanas. Fizeram um controle de qualidade, como se fosse uma Visa aqui, fazendo um controle de... Ou então o Inmetro fazendo um controle da qualidade de um saco de lixo, certo? 20% das camisinhas foram reprovadas. 20%. Então é mentira quando o Fantástico diz, ou todas as palestras sobre educação sexual dizem que a camisinha protege 99%. Mentira. Tem uma outra pesquisa do Dr. Kelly. Ele fez através de um aparelho imitando o ato enfim, o ato sexual em si, usando microesferas de polietileno do tamanho do vírus do HIV, certo? Também 20% desses vírus, imitando vírus, passaram pela camisinha. Por quê? Porque o tamanho do poro que tem no látex, tá? Permite que o HIV passe, porque o vírus do HIV é 400 vezes menor que um espermatozoide. 400 vezes menor. Do que a cabeça do espermatozoide. Do que a cabeça? A cabeça do espermatozoide, é isso que diz a pesquisa. Tá? Então, cuidado. O último comentário quanto à camisinha. A camisinha pode tentar proteger 80% contra o vírus do HIV, mas o HPV não protege. HPV dá câncer de colo de útero, HPV pode dar morte, ou então teu filho, tua filha pode ter aquela lembrança daquele ex-namorado pro resto da vida marcado, porque é como se fosse simplificando um herpes genital, que basta a imunidade abaixar, pegar uma gripe, aquilo vai aparecer o resto da vida dessa pessoa. Não protege porque o HPV é vírus, não precisa nem, não adianta a camisinha, porque por toda a região o vírus está espalhado. Tá? Então cuidado quando vocês querem proteger o filho de vocês com o uso da camisinha. Também essas pesquisas mostram que muitas prostitutas têm câncer que tem a sua origem no HPV. Nós vamos agora, provavelmente, para a última pergunta. Só um minuto, eu queria, dá licença, concluir com essa questão da camisinha. Nós precisamos, como cristãos, saber desses argumentos científicos. É importante a gente saber desses argumentos para poder conversar com as pessoas. Mas para nós cristãos, a nossa doutrina religiosa bastaria, né? Todo ato sexual tem que estar aberto à vida, né? A castidade e tudo mais. Mas nós precisamos saber dessa formação para levar as pessoas como acreditam. Por favor. Esta pergunta é por irmão Stanley. Gostaria de saber se o Senhor revelou alguma coisa para ele, baseado lá em Romanos 11, 9, 10, 11 e 12, sobre a salvação do povo judeu. Ela será antes da vida do anticristo ou depois da vida do anticristo?
sobre isso, Jesus nada falou com ele. Nós vamos estar encerrando essa mesa porque eu tenho agora umas importantes coisas para estar colocando aqui. Depois nós temos, eu sei que tem mais gente que gostaria de saber e algumas coisas, mas nosso tempo, né? Depois nós temos a Santa Missa daqui também alguns minutos, né? Então por isso. Então eu gostaria de lembrar o seguinte: primeiro, claro que isso aqui não é o objetivo de estar tirando tudo quanto é dúvida e tudo mais, que senão nós temos que ficar aqui nesse momento mais uma tarde inteira, né? Segundo, muitas dúvidas na área da sexualidade humana e etc. são facilmente hoje a gente pode estar adquirindo. Por exemplo, até o nosso site sobre a Divina Misericórdia, www.misericordia.org.br, você tem no teu crachá, tem na pasta, tem vários lugares desse site. Lá nós colocamos bastante informações sobre isso, sobre o que está acontecendo no Superior Tribunal Federal, etc. Diria silêncio, por favor. Então lá tem muita informação sobre isso, lá indica também outros sites, né? Então pode estar adquirindo isso também. A nossa revista da Divina Misericórdia sempre sai alguma coisa também. E tem outras formas de estarmos informados, né? Eu sei que nem todas as dúvidas agora dá para tirar. Depois podem estar conversando com elas também, elas podem estar tirando depois alguma dúvida, entregando algum material para vocês. Ele tem nas Filipinas em inglês. Quem sabe, quando a gente conversa com ele, quem sabe dá para fazer alguma tradução? Vamos ver. Vamos ver quem sabe alguma coisa. Depois no site também a gente vai colocar o site dele lá, ligado ele lá. Aí quem quiser pode estar entrando, tá bom? Desculpa, não vou poder ficar atendendo outras perguntas agora. Eu quero agradecer muito então a presença de todos aqui que tiveram esses dias. A doutora Adriana, então, ela falou aí, pode até repetir para nós o seu site, qualquer dúvida também o pessoal pode entrar em contato com a doutora Adriana. Qualquer. Psicóloga sem acento, adriana.com. Você pode estar também entrando e conversando com ela, né? Elas também depois tem o site, vai passar para vocês. Gostaria de agradecer muito ao Padre Jair pela presença, que vai estar conosco, e pelo Stanley também, pela sua presença aqui conosco. Gente, eu gostaria agora de estar dizendo algumas coisas importantes para vocês. Por favor, podem continuar mais um pouquinho.